que são necessários em tais viagens. Portanto, potencialmente, meu campo de movimentação é gigantesco. Olhando-se apenas com os olhos terrestres, esta imensa região obviamente iria além do alcance da maioria das pessoas, já que o movimento através dos espaços na Terra seria restringido pelos meios de transporte a seu dispor, assim como outras considerações. 100 milhas do espaço terreno são uma grande distância, e, para cobri-la, leva-se tempo considerável, se o meio de transporte mais lento for empregado. Mesmo com o método mais rápido, levaria um certo lapso de tempo até que o fim da jornada de 100 milhas seja atingido. Mas no mundo espiritual, o pensamento altera toda a situação. Temos espaço, e temos uma certa cognição do tempo em relação ao espaço. O pensamento pode anular o tempo em sua relação com o espaço, mas não pode anular o espaço. Posso estar diante de minha casa e imaginar que gostaria de visitar a biblioteca na cidade que vejo à distância de algumas milhas adiante. Tão logo o pensamento passe pela minha mente, vejo-me, se assim o desejar, diante das várias prateleiras que queria consultar. Fiz meu corpo espiritual, e é o único corpo que tenho, viajar pelo espaço com a velocidade do pensamento. E esta rapidez é equivalente a ser instantâneo. E o que fiz foi cobrir instantaneamente o espaço intermediário, mas o espaço continua lá, com tudo o que contém, apesar de eu não ter o conhecimento do tempo ou da passagem do tempo. Quando eu completei a minha visita à biblioteca, encontrei alguns amigos na escadaria, e eles sugeriram que nos reuníssemos na casa de um deles. Com este agradável plano, decidimos andar pelos jardins e bosques. A casa está a alguma distância, mas não importa, porque nunca passamos por fadiga física, e não temos outros compromissos. Passeamos juntos, conversando alegremente, e depois de um certo lapso de tempo, chegamos à casa de meu amigo. Cobrimos aquela distância a pé. Na jornada de minha casa à biblioteca, eu passei sobre a distância e dispensei o tempo na ocasião. Na volta, experimentei uma sensação de tempo ao andarmos devagar, e recordei a percepção de distância em minha mente, ao mover-me em chão sólido e nos campos gramados deste reino. Tempo, no sentido espiritual, e espaço são relativos no mundo espiritual, assim como são na Terra. Mas as nossas concepções a respeito deles diferem muito. O de vocês é restrito pelas considerações de aurora e pôr do sol, e os vários modos de transitar. Temos dias eternos, e podemos nos mover lentamente ao andarmos, ou podemos nos transportar instantaneamente, se desejarmos que assim seja. No mundo espiritual, o tempo pode ficar parado, e podemos recordar nosso sentido quanto a ele quando descansamos silenciosamente ou andamos. É apenas o nosso sentido de tempo que recordamos, não da passagem de tempo. Mas quando recebemos os pensamentos de vocês, vindos da Terra, contando-nos que estão prontos para nossa ida até lá, então, uma vez mais, ficamos sabendo que o tempo da Terra passa. E vocês devem admitir que somos invariavelmente pontuais ao cumprirmos nossos compromissos com vocês. 5. Posição geográfica. O que é posição geográfica no mundo espiritual, em relação ao mundo terreno? Muitas pessoas pensaram nisto em diversas ocasiões, e incluo-me entre eles. E isso leva a uma outra questão, concernente à disposição dos outros reinos, dos quais apenas dei-lhe alguns detalhes. Eu já lhe contei como, quando cheguei no momento crítico final, deitado em minha cama de doença terrena, eu finalmente senti um desejo de me levantar, e que cedi a este desejo com facilidade e sucesso. Neste caso em particular, a linha de demarcação foi bastante fina entre o fim de minha vida terrena e o começo de minha vida espiritual, porque eu estava de posse plena dos meus sentidos, completamente consciente. A real transição de um mundo para um outro foi, a este respeito, imperceptível. Mas posso estreitar as coisas ainda mais,
recordando que houve um momento em que as sensações físicas referentes à minha última doença deixaram-me abruptamente, e no lugar delas, uma sensação deliciosa de alívio físico e paz mental envolveram-me completamente. Senti que queria respirar profundamente, e assim fiz. O impulso de me levantar da cama, e a retirada de todas as sensações físicas, marcam o instante de minha morte física e o nascimento no mundo do espírito. Mas quando isso aconteceu, eu ainda estava em meu quarto terreno e, portanto, pelo menos uma parte do mundo espiritual deve ter penetrado o mundo terrestre. Essa experiência em particular vai nos dar um ponto de partida para nossas explorações geográficas. O próximo evento de minha transição foi a chegada de meu amigo Edwin, e nosso reencontro depois de um lapso de anos. Aparentemente, o encontro se deu no meu quarto. Então, depois de nos cumprimentarmos e conversarmos por um curto espaço de tempo, Edwin propôs que saíssemos daquele ambiente, o qual, nas circunstâncias, estava bastante sombrio. Ele me pegou pelo braço, pediu que eu fechasse os olhos e eu senti que me movimentava sutilmente pelo espaço. Não tive uma percepção clara de direção. Somente sabia que estava viajando, mas se era para cima ou para baixo, era impossível dizer. Nossa velocidade aumentou até que ele me pediu que, finalmente, abrisse os olhos e me vi diante de minha casa espiritual. Desde aquele dia aprendi muitas coisas, e uma das primeiras lições foi a arte da locomoção pessoal através de outros meios que não fosse o andar. Há imensas distâncias aqui para serem cobertas, e algumas vezes devemos fazê-lo instantaneamente. Isso é feito pelo poder do pensamento, como já lhe delineei. Mas o fato mais estranho para mim, no começo, era que quando eu me movia no espaço em qualquer velocidade maior que a do andar, percebia que não tinha absolutamente um senso de direção, mas apenas o de movimento. Se eu escolho fechar meus olhos enquanto viajo em velocidade regular, meramente me fecho para a paisagem, ou qualquer visão que me rodeie. Pode-se pensar que alguém pode se perder. Isto está fora de questão. Esta ausência de direção de forma alguma interfere na forma inicial de pensamento na função de locomoção. Uma vez que nos determinamos a ir a algum lugar, colocamos os pensamentos em ação e eles, por sua vez, instantaneamente, colocam nossos corpos espirituais em movimento. Alguém pode até dizer que é preciso não se pensar no assunto. Falei com outras pessoas sobre o assunto, e comparei depoimentos gerais. É algo que todos fazemos quando somos recém-chegados no mundo espiritual, e nunca nos faltam bons amigos que nos ajudam nas nossas dificuldades iniciais. Descobri que é comum a todos, aqui no mundo espiritual, esta ausência de percepção direcional quando se move rapidamente. Claro, quando viajamos instantaneamente não há tempo a ser observado, de qualquer forma. Não há um intervalo observável de tempo entre o momento em que saímos de nosso destino e o momento em que lá chegamos. Percebe-se que a partir deste fator de direcionamento não percebido, se é que posso nomear desta forma, que assinalar uma localização precisa no mundo espiritual, relativa ao mundo terreno, é um tema difícil. Realmente, duvido que alguém novato no mundo espiritual poderia arriscar adivinhar a sua posição geográfica relativa. Claro, há grandes quantidades de pessoas que jamais raciocinaram sobre tais assuntos. Cortaram toda a conexão com o mundo, e deixaram para trás para sempre. Sabem que estão positivamente vivos no mundo espiritual, mas quanto à sua posição exata no universo, nem se incomodam. Mas no nosso caso é diferente. Eu estou em comunhão ativa com o mundo terreno, e penso que seria interessante se eu tentasse transmitir alguma ideia de onde os planos espirituais estão situados. O mundo espiritual está dividido em esferas ou reinos. Estas duas palavras designantes passaram a aceitação entre a maioria dos que na Terra têm um certo conhecimento da comunicação com o nosso mundo, e a praticam. Falando com você desta forma, usei palavras intercambiáveis.
Elas bastam para o nosso propósito. Não posso pensar em nada melhor. Foram dados números estas esferas por alguns estudiosos, começando pela primeira, que é a mais baixa, até a sétima, a mais alta. É costumeiro entre a maioria de nós seguir este sistema de numeração. A ideia iniciou, como me disseram, no nosso lado, e é um método útil e conveniente de se informar alguém de sua posição na escadaria da evolução espiritual. As esferas do mundo espiritual são percorridas em uma série de faixas formadas por uma série de círculos concêntricos em torno da Terra. Estas faixas alcançam o espaço infinito, e estão ligadas invisivelmente com a Terra em sua menor revolução, em torno de seu eixo, e, claro, em sua maior revolução, em torno do Sol. O Sol, entretanto, não tem influência no mundo espiritual. Não temos consciência dele, já que é puramente material. Uma exemplificação dos círculos concêntricos nos é dada quando nos contam que uma visita de uma esfera superior está descendo até nós. Ele está, relativamente, acima de nós, tanto espiritualmente quanto espacialmente. Os baixos reinos trevosos estão situados perto do plano da Terra, e a interpenetram até o mais fundo. Foi através destes reinos que passei com Edwin, quando ele veio me levar até minha casa espiritual, e foi por esta razão que ele me recomendou que eu fechasse os olhos firmemente, até que me dissesse para abri-los novamente. Eu estava suficientemente alerta, demais, porque estava plenamente consciente, se não veria alguma coisa tenebrosa que o mundo lançou para estes lugares escuros. Com o mundo espiritual construindo uma série de círculos concêntricos, tendo a Terra aproximadamente no centro, vimos que as esferas são subdivididas lateralmente, para corresponderem amplamente às várias nações da Terra, cada subdivisão estando situada imediatamente sobre sua nação correspondente. Quando você considera a imensa variedade de temperamentos nacionais e características distribuídas pela Terra, não se surpreende que as pessoas de cada nação desejem gravitar sobre os de sua espécie no mundo espiritual, tanto quanto fazem quando na Terra. A escolha é individual, claro, é livre e aberta a qualquer alma. Ela pode viver em qualquer parte de seu próprio reino que lhe agrade. Não há fronteiras territoriais fixas aqui, para separar as nações. Elas fazem suas próprias fronteiras invisíveis de temperamento e costumes. Mas os membros de todas as nações da Terra são livres para se mesclarem no mundo espiritual, e para terem prazer em um relacionamento social feliz e restrito. A questão da linguagem não apresenta dificuldades, porque não somos obrigados a falar em voz alta. Podemos transmitir nossos pensamentos uns aos outros com certeza de que serão recebidos pela pessoa a quem estamos endereçando mentalmente. Desta forma, a linguagem não constitui barreira. Cada uma das subdivisões do mundo espiritual tem suporte nas características de seu complementar terreno. Isso é apenas natural. Minha própria casa está situada nas vizinhanças que me são familiares e que são o complemento de minha casa terrena, em aparência geral. Estas vizinhanças não são uma réplica exata dos entornos terrestres. Por isso, quero dizer que minha casa espiritual está localizada num tipo de campo com o qual eu e meus amigos estamos familiarizados. Esta divisão de nações se estende apenas até um certo número de reinos. Além disso, a nacionalidade, como tal, cessa de ser. Retemos apenas nossas diferenças exteriores e visíveis, tais como as cores de nossa pele, seja amarela, branca ou negra. Não somos conscientes de nacionalidades como quando estávamos na Terra ou durante nossas curtas estadias nos reinos de graus inferior. Nossas casas não terão uma aparência de nacionalidade definida a partir dali, e participaremos mais do puro espírito. Você vai se lembrar agora de como, ao se construir o anexo da biblioteca, eu lhe apresentei o governante do reino. Cada reino tem esta personalidade, apesar de que o termo governante não é o melhor, porque pode transmitir uma impressão errada.
Seria mais feliz e muito mais exato dizer-se que ele preside sobre todo o reino. Apesar de que cada reino tenha seu próprio governante residente, todos os governantes pertencem a uma esfera superior àquela que preside. A posição é tal que necessita altos atributos da parte do detentor, e o cargo é atribuído somente àqueles que tenham tido longa residência no mundo espiritual. Muitos deles estão aqui por centenas de anos. Grande espiritualidade apenas não é suficiente. Se fosse, haveria muitos espíritos maravilhosos que poderiam ocupar estes cargos com distinção. Mas um governante deve ter muita sabedoria e experiência de humanidade, e ainda mais, deve sempre poder mostrar discrição ao lidar com os vários assuntos que chegam diante dele. E toda a experiência e sabedoria dos governantes, toda a sua simpatia e entendimento, estão sempre à disposição dos habitantes de seu reino, enquanto sua bondade e infinita paciência estarão sempre em evidência. Esta grande alma está sempre acessível a qualquer um que queira consultá-lo, ou a quem lhe traga seus problemas para serem solucionados. Nós temos os nossos problemas, assim como vocês os têm na Terra, apesar de que nossos problemas são bem diferentes dos seus. Os nossos nunca são do tipo de preocupações e cuidados atormentadores do mundo. Falando de mim mesmo, meu primeiro problema, logo depois da transição, era como deixar certo o que eu considerava errado naquilo que fiz quando encarnado. Escrevi um livro no qual tratei a verdade da comunicabilidade com o mundo terreno com grande injustiça. Quando falei a Arin sobre o assunto, ele, sem que eu soubesse, buscou o aconselhamento do governante do reino, e o resultado foi que outra grande alma veio discutir o problema comigo e oferecer sua ajuda e aconselhamento para as minhas dificuldades. Foi o conhecimento do governante sobre meus problemas logo no começo que trouxe bom termo ao meu assunto. Pode-se ver através disto que o conhecimento de um governante sobre as pessoas sobre as quais ele preside é vasto. Para que não se pense que é humanamente impossível para uma mente carregar tanto conhecimento dos assuntos de tantas pessoas como as que temos no reino, entenda-se que a mente de um encarnado é limitada em seu campo de ação pelo cérebro físico. No mundo espiritual não temos um cérebro físico para nos tolher, e nossas mentes estão completamente receptivas a toda a sabedoria que chega a nós. Não esquecemos o que aprendemos no mundo espiritual, mesmo sendo lições espirituais ou fatos. Mas leva tempo, como vocês diriam, para aprender, e é por isso que os governantes dos reinos levaram centenas de anos terrestres no mundo espiritual antes de terem a seu encargo tanta gente. Os governantes têm que guiá-los e dirigi-los, ajudá-los em seus trabalhos, e unir-se a eles em sua recreação, ser uma inspiração a todos, e agir, para com eles, em todos os sentidos da palavra, como um pai devotado. Não há coisas como infelicidade neste reino, não fosse por outra razão a não ser que seria impossível com tal grande alma para eliminar todos os nossos problemas. Cada esfera é completamente invisível aos habitantes da esfera abaixo dela, e a este respeito, pelo menos, ela providencia sua própria fronteira. Numa jornada a um reino inferior, vê-se o terreno degenerar gradualmente. Conforme se vai a um reino superior, acontece justamente o contrário. Vemos a Terra em torno de nós tornar-se mais etérea, mais refinada, e isto forma uma barreira natural aos que não tenham progredido o suficiente para serem habitantes daquele reino. Bom, eu já lhe disse que os reinos estão uns acima de outros. Como, então, seria a continuidade, acima ou abaixo? Deve haver um ponto ou pontos em cada reino onde há uma inclinação distinta para cima, para um deles, e uma declividade distinta para o outro. Parece simples pensar, mas é o caso. Não é difícil imaginar, talvez, uma descida gradual para as regiões que são menos salubres. Para ajudar, podemos pensar nas nossas experiências terrestres, e recordar alguns lugares pedregosos que tenhamos visitado ou escalado, traiçoeiros aos pés,
conduzindo a cavernas escuras, frias, úmidas e sem atrativos, onde podemos esperar todas as maneiras ruidosas de emboscadas esperando por nós. Podemos então lembrar que acima de nós, apesar de fora do campo de visão, brilha o sol, irradiando calor e luz sobre a terra, enquanto parecemos estar em outro mundo. Podemos explorar as cavernas subterrâneas até nos perder e perdermos o mundo para sempre. Mas sabemos que há, pelo menos, uma saída, se pudermos apenas achá-la, e se perseverarmos em nossas tentativas de escalar as paredes rochosas. Se iniciarmos nosso mundo do espírito no mais recôndito recesso deste quadro terreno das cavernas subterrâneas, podemos ver como cada um dos reinos está conectado com o reino imediatamente acima. A analogia terrena é, claro, elementar, mas o processo e o princípio são os mesmos. A transição no mundo espiritual de um reino para outro é literal, tão literal quanto passar de uma caverna escura para a luz do sol lá fora, tão literal quanto andar de um quarto a outro em sua casa, para o andar de cima ou de baixo. Para passar deste reino onde vivo para o próximo superior, vejo-me andando ao longo de uma leve subida. À medida que prossigo, vejo todos os sinais inconfundíveis, e os sinto, de um reino de refinamento espiritual maior. Eventualmente chegarei a um ponto de minha caminhada onde não mais poderei seguir, porque me sentirei inconfortável espiritualmente. Se eu fosse estúpido o suficiente para tentar desafiar estes sentimentos, ficaria, finalmente, completamente incapacitado de arriscar um só passo adiante, sem sentir sensações que possivelmente não aguentaria. Não conseguiria ver mais nada adiante de mim, somente o que ficou para trás. Mas se estamos em cima de uma destas fronteiras, ou se ficamos bem nos confins de nosso reino, aparece uma certa linha na ponte entre os dois reinos, onde o superior torna-se invisível aos olhos dos de menor espiritualidade. Da forma que certos raios são invisíveis aos olhos humanos, e certos sons e notas musicais são inaudíveis para os ouvidos terrenos, assim é nos reinos superiores, aos habitantes dos reinos inferiores. A razão é que cada reino possui um timbre vibracional mais elevado que o anterior e, por isso, é invisível e inaudível aos que vivem abaixo. Desta forma, podemos ver outra lei natural operando para o nosso benefício. 6. Os reinos inferiores. Há uma esfera muito brilhante e bela no mundo espiritual, a qual foi dado o título pitoresco e muito apropriado de Terra do Verão. As regiões trevosas deviam ser chamadas de Terra do Inverno, exceto pelo fato do inverno da Terra ter uma grandeza toda sua, enquanto que não há nada mais que abominação nos reinos inferiores do mundo espiritual. Até aqui eu apenas mencionei brevemente os reinos escuros, levando você apenas ao limite, mas, em companhia de Edin e Ruth, realmente penetrei nas profundezas destas regiões. Não é um assunto agradável, mas fui advertido de que os fatos seriam apresentados, não com a intenção de assustar as pessoas, isso não é o método nem a vontade do mundo espiritual, mas para mostrar que tais lugares existem somente em virtude de uma lei inexorável, a lei de causa e efeito. A colheita espiritual que sucede a semeadura terrena, para mostrar que sair da justiça moral no plano da terra é encontrar a justiça estrita e inflexível no mundo espiritual. Conforme seguimos lentamente de nosso reino em direção a estes planos tenebrosos, vemos que uma lenta degradação acontece no campo. As flores ficam raras e desnutridas, dando a impressão de batalharem pela existência. A grama é crestada e amarela, até que, com as últimas flores doentias remanescentes, finalmente desaparece, para serem substituídas pelas roxas e estéreis. A luz diminui continuamente, até nos vemos numa terra cinzenta, e então vem a escuridão, profunda, negra, impenetrável escuridão, isto é, impenetrável aos que espiritualmente são ceigos. Os visitantes dos planos superiores podem ver nessa escuridão sem serem vistos pelos habitantes dali,
a menos que se torne vitalmente necessário indicar a presença. Nossas visitas nos levaram ao que acreditamos ser o plano mais baixo da existência humana. Começamos a descer passando por um cinturão de neblina que logo encontramos quando o solo torna-se duro e estéril. A luz rapidamente encolheu, os habitantes eram cada vez mais escassos, até não se ver mais ninguém em lugar algum. Áreas enormes de rochas semelhante a granito estendiam-se diante de nós, frias e repulsivas, e a estrada que seguíamos era dura e com precipícios. Nesta hora a escuridão nos envolvia, mas ainda podíamos ver as redondezas perfeitamente bem. É uma experiência bem estranha esta, de poder ver na escuridão, e quando se vai para lá pela primeira vez, parece haver um ar de realidade. Mas, de fato, é bem real. Enquanto escalamos, descendo através de uma das inúmeras fissuras nas rochas, podíamos ver e sentir o lodo repugnante que cobria toda a superfície delas, verde na cor e de cheiro insuportável. Não havia, claro, risco de que caíssemos. Seria impossível para qualquer um dos habitantes destes reinos. Depois de termos descido aquilo que parecia ter sido uma grande distância, imagino que uma milha na medida da Terra, pelo menos, vimos-nos numa cratera gigantesca de muitas milhas de circunferência, cujas laterais, traiçoeiras e ameaçadoras, elevavam-se sobre nós. A totalidade desta área estava intercalada com altos maciços de pedras, como se algum enorme cataclismo ou deslizamento as tivesse rompido do alto da borda da cratera e lançado para as profundezas abaixo, para se espalharem em todas as direções, formando cavernas naturais e túneis. Nossa posição atual era sobre este mar de rochas e observávamos uma nuvem densa de vapor venenoso elevando-se dele, como se houvesse um vulcão abaixo e no ponto de erupção. Se não estivéssemos com ampla proteção, sentiríamos esta fumaça sufocante e mortal. Como estávamos, não nos fez mal algum, apesar de que podíamos perceber o grau de malignidade de todo o lugar através de nossas faculdades intuitivas. Podíamos ver vagamente através deste miasmo que poderiam ser seres humanos, rastejando como bestas sobre a superfície das rochas. Não pudemos perceber, Ruth e eu, que eram humanos, mas Edin nos assegurou que quando estiveram na terra como humanos, comeram e dormiram, e respiraram o ar da terra, mesclados a outros homens. Mas viveram uma vida de infâmia espiritual. E na morte de seus corpos físicos, foram para sua verdadeira habitação e seu verdadeiro estado no mundo espiritual. O vapor exalado parecia amortalhá-los de nossa visão, e descemos até estarmos nivelados com o topo das rochas. Expressei minha vontade de ser levado por Edin para onde quer que ele achasse que seria melhor para o meu propósito, e como ele sabia que poderia aguentar quaisquer visões que teria, fomos mais perto de algumas destas criaturas atrozes. Ruth estava nos acompanhando e, desnecessário dizer, nunca teria sido permitido a ela que entrasse nestes reinos nocivos se não se soubesse, sem sombra de dúvida, que ela era completamente capaz do mais alto grau de autocontrole e fortaleza. De fato, não só fiquei encantado com sua compostura, como também profundamente agradecido por tê-la ao meu lado. Caminhamos para mais perto de uma daquelas formas subhumanas que estavam deitadas nas rochas. O que ainda restava de suas roupas poderia ser dispensado, pois eram apenas trapos que ainda se conservavam unidos não se sabe como, deixando à mostra partes do corpo aparentemente necrosadas. Os membros eram mal cobertos por uma pele que mal escondia os ossos. As mãos tinham a mesma aparência das presas de aves de rapina, com unhas tão longas que se tornaram verdadeiras garras. A face deste monstro apenas lembrava um ser humano, de tão distorcida e mal formada. Os olhos eram pequenos e penetrantes, mas a boca era enorme e repulsiva, com lábios grossos e salientes, colocados numa mandíbula prognata que mal ocultava os tocos de dentes. Olhamos longa e seriamente este triste destroço do que fora um dia um ser humano,
imaginando quais teriam sido as contravenções terrenas que o reduziram a esse estado terrível de degeneração. Evan, que era tão experiente em tais visões, disse-nos que com o tempo ganharíamos certo conhecimento neste trabalho, o que nos permitiria ler nas faces e nas formas destas criaturas o que as teria reduzido a este estado atual. Não haveria necessidade de abordá-los para descobrir alguma coisa das histórias de suas vidas, já que ali estavam para que os experientes as lessem. Sua aparência verdadeira, também, seria um guia seguro quanto a sabermos se precisam de socorro, ou se ainda estão contentes em morar neste estado tão baixo. O objeto que agora está diante de nós, disse Evan, merece pouca simpatia já que estava ainda imerso em sua iniquidade, e não estava, obviamente, mostrando nem o menor traço de arrependimento por sua repugnante vida terrena. Estava confuso com sua perda de energia física, e quebrando a cabeça para descobrir o que lhe acontecera. Sua face mostrava que, dada a oportunidade, continuaria com suas práticas usando cada restinho de poder que tivesse. Estava há vários séculos no mundo espiritual, o que poderia ser constatado pelos poucos farrapos de seu traje, que demonstrava ser de épocas antigas, e ele despendera a maior parte de sua vida terrena infligindo torturas mentais e físicas aos que tiveram o azar de cair em suas presas malévolas. Cada crime que cometera contra outra pessoa tinha, finalmente, revertido e caído sobre ele. Ele agora tinha, diante dele, e fazia centenas de anos, a memória, a indelével memória de cada ato de maldade que perpetrou contra seus companheiros. Quando ele esteve na terra, atuou com falsas argumentações ao administrar justiça. Verdadeiramente, a justiça dele não foi nada mais que uma caricatura, e agora ele estava vendo exatamente o que a justiça significa. Não era somente a sua vida de maldades constantes que estava diante dele, mas os rostos de suas muitas vítimas passavam sempre por sua mente, externados pela mesma memória que está registrada infalivelmente e para sempre em seu subconsciente. Ele não poderá jamais esquecer, deverá lembrar-se, sempre. E sua condição era agravada por uma raiva semelhante à de um animal preso numa armadilha. Ficamos juntos, pequeno grupo de 3, mas não pudemos sentir nenhum simples vestígio de simpatia por este monstro desumano. Ele não despertava nada em nós. Estava recebendo apenas os seus méritos, nem mais, nem menos. Ele julgou a si mesmo, e condenou a si mesmo, e agora estava sofrendo a punição que tinha, apenas e inteiramente, dado a si. Aqui não era o caso de um Deus vingador infligindo uma punição digna a um pecador. O pecador estava ali, realmente, mas era a manifestação visível da lei inalterável de causa e efeito. A causa estava na sua vida terrena, o efeito estava em sua vida espiritual. Se pudéssemos detectar um mínimo lampejo de luz, é uma luz real a que vemos, que é um sinal inconfundível de atividade espiritual interna, poderíamos ter feito algo por este espírito. Da forma como ele estava, não podíamos fazer nada a não ser desejar que um dia este ser terrível clame por socorro com verdadeira seriedade e sinceridade. Seu chamado será atendido, infalivelmente. Fomos embora dali, e Edin levou-nos por uma abertura da rocha para quase o nível do solo. Podíamos ver que esta parte da cratera era mais densamente povoada, se pudermos usar o termo povo com os que vimos ali. Os habitantes estavam ocupados de forma diversa, alguns estavam sentados em pequenos pedregulhos, e tinham toda a aparência de estarem conspirando juntos, mas sobre qual projeto maligno falavam, era impossível dizer. Outros estavam em pequenos grupos que torturavam, de forma que não vou descrever, os mais fracos deles que, de alguma forma, caíram nas mãos de seus torturadores. Seus gritos eram insuportáveis de se ouvir, por isso fechamos nossos ouvidos a eles, firme e efetivamente. Seus membros eram indescritivelmente distorcidos e mal formados e, em alguns casos,
Seus rostos e cabeças evoluíram até uma mera forma zombeteira de semblante humano. Observamos outros estendidos no chão, como se estivessem exaustos pelas torturas que aconteceram, ou porque gastaram suas últimas energias ao torturarem, esperando retomar, com as forças renovadas, as barbaridades. Espalhados por esta grande região terrível, havia lagos de alguma espécie de líquido. Parecia viscoso e espesso, de inexprimível sujeira. Edin disse-nos que o fedor que vinha destas lagoas estava combinando com tudo mais que havíamos visto por ali, e avisou-nos seriamente que nem sonhássemos experimentar aquilo. Seguimos à risca sua advertência. Ficamos horrorizados ao vermos sinais de movimento em algumas das lagoas, e adivinhamos, sem que Edin nos contasse, que os habitantes dali escorregavam e caíam para dentro delas. Não se afogam, porque são indestrutíveis como nós. Testemunhamos todas as formas de bestialidades, brutalidades, barbaridades e crueldades que a mente quase não pode contemplar. Não é o meu propósito nem meu desejo dar a você um quadro detalhado do que vimos. Alcançamos, sem dúvida, o último degrau dessa escalada, mas dei detalhes suficientes do que pode ser encontrado nestes reinos de treva. E agora você perguntará, como isso acontece? Como ou por que se permite que tais lugares existam? Talvez o assunto torne-se mais claro quando eu lhe disser que cada espírito que vive naqueles lugares horríveis viveu um dia no plano da Terra. O pensamento é terrível, mas a verdade não pode ser alterada. Não pense, nem por um momento, que exagerei na minha breve descrição destas regiões. Asseguro-lhe que não o fiz. De fato, dei-lhe uma indicação incompleta. Todas estas regiões indignas existem em virtude da mesma lei que governa os planos de beleza e alegria. A beleza do mundo espiritual é a expressão externa e visível da evolução de seus habitantes. Quando alcançamos o direito de possuirmos coisas belas, elas nos são dadas pelo poder da criação. Neste sentido, pode ser dito que as criamos. Beleza de mente nas ações não podem produzir nada que não seja beleza, e aqui temos flores de beleza celestial, árvores e bosques, rios, riachos e mares de águas puras, claras e cristalinas, prédios magníficos para a alegria e o benefício de todos nós, e nossas casas individuais, onde podemos nos cercar de mais belezas ainda, e gozar das delícias de uma conversa alegre com nossos companheiros. Mas mente e atos tenebrosos não podem produzir nada a não ser o que é tenebroso. As sementes dos horrores semeadas no plano da terra inevitavelmente levarão à colheita de horrores no mundo espiritual. Estes reinos trevosos foram construídos por pessoas da terra, como também foram elas que construíram os reinos de belezas. Nenhuma única alma é forçada a ir aos reinos de luz ou aos de treva. Nenhuma alma poderia ser exceção a nada que se encontra neste reino de luz, já que descontentamento, desaprovação, desconforto e infelicidade não podem existir nestes planos. Nós somos pessoas extremamente felizes, um corpo unido, e vivemos juntos em harmonia completa. Nenhuma alma poderia, portanto, sentir-se fora de lugar. Os moradores dos reinos de trevas, por si mesmos, condenaram-se a si mesmos, cada um e todos, ao estado no qual se encontram. E a inevitável lei de causa e efeito, tão certo como a noite seguir o dia no plano terrestre, de que valem gritos por clemência. O mundo espiritual é um mundo de justiça impoluta, uma justiça que não se adultera, uma justiça que todos nós nos submetemos. Justiça impoluta e clemência não podem andar juntas. Entretanto, podemos, do fundo do coração e sinceramente, perdoar os erros que nos fizeram. Clemência não nos é dada para ser distribuída no mundo espiritual. Cada má ação deve ser considerada por aquele que a cometeu. É um fato pessoal, que deve ser cumprido a sós, como realmente acontece no evento da morte do corpo físico, que devemos passar sozinhos. Ninguém pode passá-la por nós.
mas pela grande providência sobre a qual todos os planos são construídos, podemos, e o fazemos, ter pronta assistência às nossas atribulações. Cada espírito que habita nestes planos escuros e tenebrosos tem o poder intrínseco de se elevar da imundícia em direção à luz. Ele deve fazer o esforço individual por si mesmo, deve trabalhar por sua redenção. Ninguém pode fazer a sua parte. Cada polegada de sua estrada deve ser labutada por ele. Não há clemência esperando por ele, mas justiça inclemente. Mas a oportunidade de ouro de uma recuperação espiritual está pronta esperando. Ele terá apenas que mostrar um desejo firme de se mover uma fração de uma polegada em direção aos reinos de luz que estão acima dele, e encontrará uma hoste de amigos desconhecidos que o ajudarão no sentido daquela herança que é justa, mas que, em sua loucura, havia desprezado. 7. Algumas impressões iniciais. Quando a gente se vê transformado em um habitante permanente do mundo espiritual, isso é, no início, uma experiência avassaladora. Mesmo que se tenha lido muito sobre as condições da vida no mundo espiritual, ainda sobra um número ilimitado de surpresas guardadas esperando cada espírito. Aqueles de nós que voltam à Terra para contar de nossa nova vida encaram a dificuldade de tentar descrever em termos da Terra o que é essencialmente de natureza espiritual. Nossas descrições transmitirão pouco da realidade. É difícil evocar nas mentes um estado de beleza maior do que aquele que já experimentamos na Terra. Aumente uma centena de vezes as belezas que já lhe contei, e você ainda estará longe de uma justa avaliação. Uma pergunta, talvez, que pode surgir na mente de não poucas pessoas seria, talvez, esta: o que foi que o abalou mais fortemente e mais prazerosamente, logo que você chegou ao mundo espiritual, e quais foram as suas impressões? Deixe que eu me posicione no lugar de alguém que busca estas informações, para entrevistar nossos velhos amigos, Edin e Ruth. Edin e eu, como já sabem, fomos pastores quando estivemos na Terra. Edin não teve conhecimento sobre o tema de retorno ao mundo espiritual, além daquele que tentei passar-lhe pelas minhas experiências. Ele era um dos poucos que realmente simpatizou-se comigo em minhas dificuldades físicas, um dos poucos, isto é, que não brandiu os ensinamentos ortodoxos da Igreja na minha face. Ele já me disse que estava feliz por não ter feito isso. Quando ele estava na Terra, a vida que viria era um mistério completo para ele, como inutilmente acontece com muitos outros. Ele naturalmente conformou-se aos ensinos da Igreja, obedeceu aos seus mandamentos, cumpriu suas tarefas, e, como francamente já admitiu, esperava pelo melhor, seja lá o que fosse esse melhor. Mas sua vida terrena não consistiu somente de exercício religioso. Ele ajudou outros em cada ocasião em que ajuda era necessária, e onde pudesse ser dada. Tais serviços, realizados sem obstáculos, ajudaram-no muito quando chegou o tempo dele de sair do mundo. Estas ações bondosas trouxeram-no para o plano de belezas e de eterna luz. Sua primeira impressão sobre seu acordar no mundo espiritual, para usar suas próprias palavras, foram absolutamente de tirar o fôlego. Ele visualizara, talvez subconscientemente, uma espécie de névoa na vida futura, onde haveria muita oração e exaltação. Encontrar-se num reino de beleza inexprimível, com todas as glórias de natureza terrena purgadas de sua falibilidade, refinadas e eterizadas, com uma enorme gama de cores por toda a volta e sobre ele, verá a pureza cristalina dos rios e dos riachos, com o encanto das moradias campestres e a grandeza dos templos das cidades e os edifícios voltados ao saber, achar-se no centro de todas estas glórias sem ter um sinal do que estava reservado para ele, era jogar dúvida sobre a veracidade do que seus olhos viam. Ele não pôde acreditar que não estava no meio de um sonho lindo, fantástico, do qual em breve acordaria para se ver mais uma vez no meio das vizinhanças mais familiares. Ele pensou em como poderia relatar este sonho quando voltasse à consciência.
Então considerou sobre como seria recebido, de tão lindo que tinha sido, sem dúvida, mas apenas um sonho. E assim ele ficou observando toda essa sua riqueza de beleza. Estas foram, segundo Edin disse, suas primeiras e maiores impressões. Considerou parte do mesmo sonho tudo que já tinha acontecido antes, tudo que o levara a levantar e olhar maravilhado aquela cena que aparecia quase sem fim diante dele, como ele acordou num sofá confortável, numa casa muito charmosa, para ver um antigo amigo ao seu lado que prestou o mesmo trabalho a Edin que ele mesmo fez para mim quando veio me encontrar. Seu amigo levou-o para fora, para ver o mundo novo. Então veio a tarefa mais difícil, convencer Edin de que ele havia morrido e que ainda vivia. Veja, no início ele achou que seu amigo e a explanação dele eram parte do mesmo sonho, e estava esperando nervosamente por algo que aconteceria que pudesse cortar o sonho e fazê-lo retornar à terra conscientemente. Edin admitiu que precisou de muito convencimento, mas seu amigo era infinitamente paciente com ele. No instante em que se assegurou de que estava realmente, verdadeiramente e permanentemente no mundo dos espíritos, seu coração sentiu uma imensa alegria, e começou a fazer o que depois eu fiz na companhia de Ruth, viajar pelos planos da nova vida com uma liberdade luxuriante de corpo e mente, que é a essência verdadeira da vida espiritual nestes reinos. O que mais interessou a Ruth, em seu primeiro despertar no mundo espiritual, foi, como disse, a enorme profusão de cores. Sua transição tinha sido plácida, e ela acordara, consequentemente, depois de um sono bem breve, calma e suavemente. Assim como Elin, ela se viu numa casa deliciosa, pequena, asseada e compacta, e toda sua. Uma velha amiga estava a seu lado, pronta a ajudar nas dúvidas mais inevitáveis que acompanham tantos despertares no mundo espiritual. Ruth é, por natureza, reservada, especialmente, como ela contou, quando se fala a seu respeito. No caso de Edwin, eu sabia tanto de sua vida terrena que foi fácil escrever usando meu próprio conhecimento sobre ele. Entretanto, eu jamais havia visto Ruth antes, até que nos encontramos na beira do lago. Depois de muita persuasão, consegui extrair um ou dois detalhes concernentes à sua vida na Terra. Ela nunca tinha sido, como contou, uma religiosa praticante, não porque menosprezasse a Igreja, mas porque seus pontos de vista sobre a vida futura não coincidiam com os ensinos da Igreja. Ela viu que requeria muita fé, e poucos fatos eram fornecidos, e ela presenciara tantas aflições e problemas dos outros em sua vida, que instintivamente sentiu que era errada a visão vaga, porém terrificante, do mundo que viria, com o aterrorizador dia do juízo que tão constantemente lhe era mostrado nos ensinamentos da Igreja. A ênfase era tão preponderante sobre a palavra pecador, com a condenação de todos, que ela também sentiu estar tudo errado. Ela não era tão boba, disse, para acreditar que éramos todos santos, mas, ao mesmo tempo, nem todos somos pecadores. De todas as pessoas que ela conhecera, não podia se lembrar de nenhum que podia ser tão condenado e marcado a ferro, no sentido religioso. Aonde, então, estavam destas pessoas depois de suas mortes? Ela não podia se imaginar sentada no julgamento destas almas, julgando-as como pecadoras. Seria irracional ver, acrescentou Ruth, que ela pudesse ser mais misericordiosa que Deus. Era impensável. Então, construiu para si uma fé simples, uma prática que um teólogo logo diria ser altamente perigosa e que não devia ser, nem por um momento, encorajada. Ele falaria do perigo que sua alma imortal corria ao ter tais ideias. Mas Ruth jamais, nem por instantes, considerou-se uma alma imortal em perigo. De fato, seguia alegremente, vivendo sua vida, seguindo os ditames de sua natureza gentil, ajudando os outros durante a vida, e trazendo o brilho do sol às vidas monótonas de outros. E estava firmemente convencida de que,
Quando sua hora de sair do plano da carne chegasse, ela levaria consigo, para a nova vida, a afeição de seus muitos amigos. Ela não tinha medo da morte do corpo físico, nem podia imaginá-la como sendo a experiência terrificante que tantas pessoas temiam e antecipavam. Ela não dava base para esta crença, e logo concluíra que deve ter sido atraída a ela instintivamente. Deixando as cores gloriosas do reino aonde ela foi à parte, o que mais chocou violentamente em Ruth foi a surpreendente limpidez da atmosfera. Não havia nada igual para ser visto na Terra. A atmosfera estava tão livre do menor traço de névoa, e sua própria visão parecia ter sido intensificada em poder e extensão, que a enorme gama de cores parecia duplamente vívida. Ela já tinha antes uma visão acurada para as cores, e tinha uma educação musical considerável quando estava na Terra. Quando chegou ao mundo espiritual, estas duas faculdades se combinaram, e a cor e a música do novo plano desabrocharam nela com a luxúria de sua beleza soberba. No começo, ela mal podia acreditar em seus sentidos, mas seus amigos logo lhe explicaram o que acontecera, e ela tinha tão poucas ideias sobre a vida futura, que pouco restava para desaprender. Mas, disse ela, levou alguns dias do tempo da Terra para que ela pudesse absorver e compreender todas as maravilhas que estavam à sua volta. Quando ela finalmente percebeu a significação completa da nova vida, e que toda a eternidade que estava diante dela para exemplificar as maravilhas deste mundo, ela conseguiu conter seu excitamento e, como disse, tomar as coisas um pouco mais silenciosamente. Foi no tempo deste processo que a encontramos pela primeira vez. Uma vez, quando estávamos os três sentados no jardim, discutindo agradavelmente sobre todas as formas das coisas, vimos, andando na areia do parque, uma figura que era bem conhecida por mim e por Helen. Ele tinha sido nosso superior eclesiástico quando estivemos na Terra, e ele era o que é conhecido como príncipe da igreja. Estava ainda vestido em suas roupagens costumeiras, e todos concordávamos, quando comparamos nossas impressões depois, que elas combinavam com o lugar e as condições. A roupa longa e seu rico colorido pareciam misturar-se com tudo em torno de nós. Não havia nada incongruente naquilo, já que ele era completamente livre para usar suas roupas no mundo espiritual, e o fez, não por causa de sua posição anterior, mas pelo velho costume, e porque ele sentiu que assim, de uma certa forma, ajudava a acrescentar no colorido de sua nova habitação. Apesar de que seu alto cargo, o qual conduzira com distinção na Terra, não tivesse contrapartida ou significação no mundo espiritual, ele era bem conhecido por muitos daqui pelo nome, de vista ou ainda pela reputação. Isto providenciou outra boa razão para que mantivesse seu estilo terreno de se vestir, pelo menos até agora. Mas, a deferência que a posição que ocupara na Terra sempre evocava, ela a deixara de lado quando chegou no mundo espiritual. Ele não teria nada disso, mas insistia com todos que o conheceram, e com os que não o conheceram, que atentassem estritamente aos seus desejos a esse respeito. Ele tinha sido muito amado quando estava encarnado, e era apenas natural que, com sua chegada aos planos espirituais, os que já o conheciam mostrassem o mesmo respeito de antes. Respeito é uma coisa, já que nos respeitávamos uns aos outros nestes reinos, mas reverência deve ser dada aos de maior hierarquia em espiritualidade é completamente outra coisa. Ele logo reconheceu isso, assim nos contou. E por meu conhecimento pessoal de sua humildade inata, eu podia adivinhar que seria o caso dele. Nosso primeiro encontro levou a outros, e muitas foram as ocasiões, e poderemos ter muito prazer em muitas mais, em que ele nos acompanhou, Evan, Ruth e eu, quando nos sentamos no jardim, ou quando saímos juntos. Foi durante um destes passeios que perguntei ao antigo superior se ele me daria uma breve explanação sobre suas primeiras impressões do mundo espiritual. O que o deixou muito impressionado quando se viu é que não foi só a imensidão e a beleza do mundo espiritual,
Mas a descrição do mundo em si, em relação ao mundo terreno e, mais particularmente, em relação à vida que havia deixado para trás. Antes de qualquer coisa, viera o sentimento, quase esmagador, de ter desperdiçado sua vida na Terra em itens aparentemente não essenciais, irrelevâncias, e numa grande quantidade de formulários e formalismos. Mas amigos vieram em seu socorro intelectualmente, e asseguraram-lhe que o tempo em sua aplicação pessoal não fora desperdiçado, apesar de sua vida ter sido cercado pela pompa e pelo fausto de seu cargo. Apesar de que foram parte de sua vida, pessoalmente jamais ele deixara que se tornassem um fator preponderante. Dava-lhe muito conforto esta reflexão. Mas o que lhe achou mais perturbador era a invalidade das doutrinas que ele forçosamente tinha mantido. Tantas delas estavam ruindo à sua volta. Mas, novamente, ele encontrou os amigos para guiá-lo. E o fizeram de uma maneira simples e direta, que requeria sua mente alerta, a saber, esquecer os ensinos religiosos da vida na Terra e tornar-se familiarizado com a vida espiritual e suas leis. Descartar o velho, e aceitar o novo. Então, ele fez todos os esforços para isso, e obteve sucesso. Varreu de sua mente o que não tivesse base na verdade, e fez a agradável descoberta de que, finalmente, ele estava no completo prazer de estar em liberdade espiritual absoluta. Descobriu que era muito mais fácil obedecer às leis naturais do mundo espiritual, do que obedecer aos mandamentos da Igreja, e que era muito agradável se livrar das formalidades de sua posição terrena. Podia, finalmente, falar livremente com sua própria voz, e não com a voz da Igreja. Resumindo, disse nosso antigo superior, sua maior impressão sobre a chegada ao mundo espiritual foi o esplêndido senso de liberdade, primeiramente de mente, depois a corporal, e sentiu isso muito mais no mundo espiritual, por causa da falta dela na Terra. 8. Recreações. Usei a palavra recreação, uma ou duas vezes, mas não dei nenhum detalhe específico deste tema relativamente importante. A mera sugestão de que possamos ter recreação no mundo espiritual chocará, seguramente, algumas mentalidades de forma negativa. Estas mesmas mentes logo pensarão nos muitos e variados esportes e passatempos que são praticados com utilidade de forma aproveitável no plano da Terra. Transplantar-se, como foi feito, estas coisas fundamentalmente terrenas para o mundo do puro espírito é inconcebível. Inconcebível, talvez, porque toda a ideia seja forçada, ou porque o mundo espiritual é visto como um estado mais elevado. Isto é, um estado no qual devemos deixar para trás todos nossos hábitos terrenos, e viver perpetuamente numa condição de elevada êxtase, cuidando apenas daquelas coisas vagas, não substanciais, que nossa respectiva religião nos impingiu como sendo o galardão pelo bem. Ao se sustentar tais suposições sobre esta vida e sugerir que, pelo fato real de nossa passagem ao mundo espiritual para viver, estaremos imediatamente na presença de Deus, ou pelo menos estaremos no reino onde Deus habita, e, portanto, qualquer coisa que sugira, nem que seja remotamente, os costumes e maneiras da vida da Terra, deve ser rigidamente excluída por ser profana demais para ser admitida. Ideias como estas, claro, não fazem sentido, já que Deus não está mais próximo de nós no mundo espiritual, do que está do mundo terreno. Somos nós que estamos mais próximos a Ele, porque, entre outras coisas, podemos ver mais claramente as mãos divinas no mundo, e a expressão de sua inteligência. Este é, contudo, um tema muito profundo, que não está ao nosso alcance adentrar agora. Muitos de nós encontramos recreação em outra forma de trabalho. No mundo espiritual não temos fadiga, nem de corpo nem de mente, mas continuar constantemente cumprindo uma determinada ocupação, sem uma mudança intermitente, logo produziria sentimentos de insatisfação ou desassossego.
Nossa capacidade de nos aplicarmos a uma tarefa determinada é imensa, mas, ao mesmo tempo, atingimos uma linha bem clara de limitação no período de nosso trabalho a respeito do todo, e não a ultrapassamos. Trocamos nossa tarefa atual por outra forma